Boa tarde a todos. Eu sou Bruno Melo Fernandes, sou médico oncologista clínico aqui em Belém, no Pará. Atualmente sou chefe do serviço de oncologia do UNACOM, do Hospital Universitário João de Barros Barreto, UNACOM aqui de Belém, que junto com o CACOM, com o Hospital Filiola, compõe a rede de oncologia, a rede especializada na região metropolitana atualmente. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com esses colegas para moderar uma mesa tão importante que vai falar sobre a atenção primária, a saúde e o diagnóstico de câncer. Como acontece esse caminho desde o paciente sair da atenção primária, ter um diagnóstico e ser atendido pela atenção especializada. A gente sabe que a atenção primária à saúde está relacionada com diversos mecanismos e passos importantes no cuidado ao câncer, desde a prevenção, acompanhamento dos pacientes, até o diagnóstico, os fluxos de encaminhamento, tudo isso passa ao largo da atenção primária, é isso que a gente vai discutir hoje, é isso que a gente vai poder ter algumas opiniões, algumas novidades nesse painel, para saber como a gente pode avançar em relação às políticas públicas nesse ponto. Tá? Para se juntarem a mim, então eu apresento agora alguns dos nossos especialistas, representando o Dr. Charles Tocantins de Souza, que é o vice-presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASCENS, e também é o presidente do COSENS Pará. Eu apresento o Dr. Raimundo Sena, que é médico e assessor técnico do COSENS Pará, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado. Tenho o prazer também de anunciar e apresentar a doutora Daniele Craveiro de Aquino, que está remotamente conosco. Ela é médica, ginecologista e mastologista, atualmente trabalhando em Fortaleza. Boa tarde. Boa tarde. Apresento ainda a senhora Lilian Cássia Bentes. A Lilian ela é enfermeira especialista em saúde da família, é gerente da unidade básica de saúde, ela tem esse desafio, que é gerenciar a unidade básica de saúde numa grande cidade, e ela é membro do comitê de gestão da rede de cuidados e proteção social da criança e do adolescente. E por último apresento a Patrícia Santos Martins, minha colega de trabalho, nossa colega de trabalho, psicóloga, mestre em psicologia pela UFPA, especialista em psico-oncologia pela PUC do Rio Grande do Sul e coordenadora estadual da atenção oncológica da Secretaria Estadual de Saúde do Pará. A gente vê que ela vem com torcida, né? Isso ajuda na exato. Cada um de vocês terá 10 minutos para as apresentações individuais que vão fomentar e promover a nossa discussão posterior. Então, Dr. Raimundo, começar pelo senhor. Tá bem? Eu vou para cá. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria também de ter um pouco de torcida, né? Como a Patrícia. Afinal de contas, né? Estamos em ritmo de Copa. Sempre é bom uma torcida para a gente ir para frente. Todos juntos contra o câncer. Essa é a maior torcida. O CONASCENS e na pessoa do seu presidente, o William Freire, e o COSENS Pará, na pessoa do Dr. Charles Tocantins, agradecem o convite e se colocam nessa empreitada, nessa luta que realmente tem que ser de todos no combate, na prevenção e no combate ao câncer no estado do Pará, no Brasil, na Amazônia, no Norte e no mundo, né? Nós sabemos que estamos vivendo o processo da transição epidemiológica, da transição demográfica, da transição nutricional, da transição social, e todos esses elementos trazem um perfil para o nosso sistema público de saúde, principalmente, né, que atende aos 215 milhões de brasileiros, porque esse negócio de dizer que o SUS só atende uma parte da população é verdade em determinados quesitos, em determinados pontos. Porque, na verdade,
O SUS atende e deve atender a todos, que é o princípio da universalidade, e no tudo, que é o princípio da integralidade, né? Mas eu quero dizer que a atenção primária é o nível de atenção à saúde que eu entendo que tem a maior complexidade operacional e funcional. A gente fala que tem atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, e isso leva em consideração a densidade tecnológica, a agregação de equipamentos e de conhecimentos. Entretanto, na minha visão, na minha experiência, não há nenhum outro nível com maior complexidade do que a atenção primária. É lá que nós conseguimos e devemos fazer promoção da saúde, prevenção, proteção, recuperação, reabilitação e cuidados paliativos, quando se trata de câncer ou de outras doenças incapacitantes. E a gente fala, mas dá para fazer tudo isso na atenção primária? Eu acredito que dá. Mas, para isso, nós vamos precisar de quê? De ter estruturas físicas, infraestrutura adequada e pessoas atendendo com humanização e com qualificação. E a gente, me parece que tem a sorte de estar fazendo esse painel após o painel, né, que nos antecedeu, em que a gente observa uma necessidade de uma melhor formação para a saúde. A gente precisa estar discutindo novos currículos para os profissionais da saúde e a gente precisa estar fazendo educação permanente e educação continuada. E foi mostrado aqui, né, que a gente tem uma estratégia importantíssima para estar qualificando pessoas, para estar qualificando profissionais, não apenas, mas fundamentalmente para a prevenção e o diagnóstico, o controle do câncer. Mas a gente sabe que quando a gente adquire esses conhecimentos, eles não se limitam apenas a uma especificidade. Quando eu faço um curso referente à oncologia, de como cuidar de um paciente oncológico, eu estou aprendendo também para cuidar outros pacientes de outros problemas, de outras patologias, de outras nosologias. Então, eu gostaria que apresentasse aí, passasse, por favor. Tem aqui a atenção primária, eu já falei, né? Esse é o conceito de atenção primária à saúde, que está em portaria na nossa Política Nacional de Atenção Básica ou Atenção Primária. E aí a gente tem ali promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde. É só isso que tem que ser feito na atenção primária. E eu grifei aí promoção e cuidados paliativos, porque isso tem muito a ver com a questão do câncer, né? Nós precisamos trabalhar com promoção da saúde para que a gente possa estar fazendo enfrentamento dos fatores de riscos, dos determinantes, né, do câncer. E nós precisamos também pensar e trabalhar e nos qualificar para fazer os cuidados paliativos. E que bom que hoje foi falado, né, que tem cursos aí, que a gente precisa estar espalhando esses cursos ou oportunizando esses cursos, não apenas para o pessoal que trabalha em CACONs, em UNACONs, mas fundamentalmente para o pessoal que atua na atenção básica ou atenção primária à saúde. O local privilegiado é o primeiro contato do paciente com o sistema de saúde, ele tem que ser a porta de entrada do sistema de saúde. Mas ele só vai ser porta de entrada, ele só vai ser o primeiro contato,
se ele tiver qualidade, se ele for resolutivo. Senão as pessoas não vão numa unidade básica de saúde, se ela pode já ir logo no pronto-socorro, porque ela sabe que na unidade básica não vão resolver o seu problema, ou amenizar o seu problema, né? Então, é fundamental essa questão da educação permanente, da educação continuada, mas a gente precisa discutir, sim, com as instituições formadoras, essa questão de currículo, essa questão de qualificação, essa questão de conteúdo de formação dos profissionais. E aí eu falo e incluo todos os profissionais. São, me parece que, 14 profissões dentro da área da saúde, né? Então, a gente precisa estar trabalhando com tudo isso aí. A atenção primária, estratégia de organização do sistema de saúde, em um dos níveis de atenção, política pública de responsabilidade municipal, ou seja, quem tem que organizar, quem tem que estruturar, quem tem que executar, quem tem que avaliar é o município. Entretanto, com apoio federal e estadual. É esse que é o papel. O município executa prioritariamente, mas ele precisa do apoio técnico, administrativo e financeiro da União e do Estado. Aqui, rapidamente, a atenção primária ela deve ser, é o que a gente busca, ela deve ser base porque ela tem que ser esse primeiro ponto de referência para o atendimento das pessoas, é o primeiro contato das pessoas com o sistema de saúde, mas um sistema que esteja organizado, que esteja estruturado em rede de atenção à saúde. Tem que ser resolutivo. Senão as pessoas se decepcionam ao ir a uma unidade básica e não ter seu problema resolvido, equacionado. Então, ela vai buscar na média, na alta complexidade, ela não vai para a atenção básica, né? Ela tem que ser ordenadora da rede de atenção à saúde. É ela que tem que orientar a formação e a estruturação e a organização da rede de atenção à saúde. Ela tem que ser a coordenadora do cuidado. A atenção básica ela é responsável pelo cidadão, pela pessoa que está no território de cada equipe, de cada unidade básica de saúde. A atenção primária utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade que devem resolver o quê? Os problemas de saúde de maior frequência e relevância no território. E aí, se o câncer for algo prevalente, relevante no território, a equipe de atenção básica tem que cuidar desse problema. Por isso que nós vamos ter que investir bastante no processo de educação permanente e de educação continuada. Sem isso, não dá para fazer atenção básica resolutiva. Mas também nós precisamos de ter espaço físico adequado, equipamentos satisfatórios, para que a gente possa dar conta do recado. A atenção primária ela tem como estratégia prioritária a saúde da família, digo prioritária porque é esse o caminhar que a gente quer trilhar, né? Com equipes de saúde da família, mas hoje a gente trabalha com equipe de atenção básica, com outras modalidades. Pelo Brasil, a gente está conseguindo resolver o problema de fixação e provimento de médicos na Amazônia, e no Nordeste não é diferente. Mesmo com salário relativamente satisfatório. Um médico entrando hoje na saúde da família, programa médico, ele pode chegar próximo de R$25 mil. Mas a gente não tem nem 50% das vagas que foram abertas para o Estado do Pará, por exemplo, preenchidas. E, quando preenche, nós temos algumas dificuldades de profissionais que não querem cumprir as regras do programa, porque é tempo integral, etc., e tal, 40 horas por semana e por aí vai, né? Então, são todos problemas que a gente tem que estar enfrentando.
Apenas rapidamente, a questão dos serviços e equipes, os serviços da atenção primária, a unidade básica de saúde, a unidade básica fluvial, as equipes de saúde ribeirinha, né, a unidade odontológica móvel, se falou isso aqui hoje, né, na questão da odontologia, como uma área importantíssima na prevenção e combate do câncer, o controle do câncer, né? Ali as variedades de equipes da atenção primária. Então, nós precisamos ter serviços bem estruturados e equipes bem qualificadas para poder dar conta de ter uma saúde resolutiva com uma atenção integral e atender a todas as pessoas do território. Aqui, quando a gente fala em qualificação, a gente está falando em desempenho de equipes, e hoje um dos quesitos, um dos requisitos do financiamento da atenção primária é exatamente a questão do desempenho das equipes. E quando a gente fala em desempenho das equipes, a gente não está falando só de técnico e auxiliar de enfermagem e enfermeiro. Está falando de todos os profissionais que atuam na atenção primária. A gente tem, a princípio, desde 2020, 7 indicadores. Se não fosse a pandemia, já deveríamos estar com 21 indicadores para acompanhar esse desempenho das equipes. Mas nós voltamos a dizer, e aqui nós temos um relacionado com o câncer, né, que é... Agora eu me perdi aqui. Que é a proporção de mulheres com coleta de material para o exame citopatológico. Essa ainda é uma complexidade na nossa região, no nosso país, né? Não apenas do norte, mas nordeste, ou seja, dos municípios e das regiões mais carentes, mais fragilizadas desse país. Tá? Temos aí alguns desafios. Um dos desafios da atenção primária é exatamente o provimento de médicos, porque se eu não tiver médico na equipe, aquele desempenho fica prejudicado. Se o desempenho fica prejudicado, vem menos recurso financeiro para o município, e se tem menos recurso, nós vamos ter mais dificuldade de fazer uma atenção primária mais resolutiva, com maior qualidade. E o outro desafio que eu considero é a educação permanente das equipes. Já falei, a questão do desempenho e da resolutividade tem tudo a ver com a educação permanente e com a educação continuada. Por que eu insisto em separar as duas coisas? Porque a educação permanente é aquela educação que a gente faz no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho. Né? A educação continuada é aquela que a gente faz através desses cursos, né, que vão agregando mais conhecimentos e tal. E a educação permanente é aquela que eu tenho que estar interferindo nos processos de trabalho para ter mais resultado, melhor qualidade nesses processos. Só finalizando, eu acho que o papel do CONASEMES e COSEMES nesse contexto está muito vinculado estatutariamente. COSEMES e CONASEMES têm o papel de garantir formação, qualificação para as equipes municipais de saúde e também apoiar tecnicamente nas ações e serviços de saúde. Basicamente, é nesses dois eixos que o CONASEMES e o COSEMES atuam, ou seja, na educação das equipes, na qualificação das equipes e no fortalecimento e na qualificação das estruturas, da infraestrutura de serviços e de equipamentos das unidades básicas de saúde. Muito obrigado, a gente fica à disposição. Obrigado, doutor Raimundo. Agora eu passo a palavra à doutora Daniele, que vai apresentar remotamente para a gente as considerações dela.
Doutora Daniela, a senhora me ouve? Pode iniciar, se estiver pronto. Ouço. Tá, tudo bem. Então, boa tarde. Eu fiquei de falar sobre a regulação de vagas para oncologia no estado, os desafios e os êxitos. Eu trabalho há 8 anos aqui na regulação do estado do Ceará, tanto na regulação de leitos como na regulação ambulatorial. E eu vou tentar passar para vocês como é que funciona mais ou menos a nossa regulação de oncologia, no intuito de ver o que a gente pode contribuir para a regulação aí do estado do Pará. Então, estruturalmente, o Ceará é dividido em 3 macro-regiões. Nós temos as regiões de Fortaleza, Sobral e Cariri, e o que eu vou passar para vocês é a experiência da região da macro-Fortaleza, que engloba 83 municípios. Uma vez que a gente tem o paciente que foi identificado com suspeita clínica, ou imaginológica, ou diagnóstico já afirmado, seja por biópsia, ou seja um pós-cirúrgico, na suspeita da patologia maligna, e ele é identificado na estratégia de saúde da família, ele é colocado no sistema, nosso sistema eletrônico, que é o FastMedic de saúde, a depender do município de origem. Os municípios de maior porte, essa inserção acontece nos postos de saúde, então você tem mais de uma oportunidade de inserção no município, e nos municípios menores, quem é o responsável pela inserção é a Secretaria de Saúde. Então, é colocado o quadro clínico do paciente, são anexados os exames, as biópsias, o que já tiver sido colhido do paciente referido ao caso, nós temos acesso no sistema de regulação. Pode passar. Internamente, o que é feito? Na central de regulação, há uma avaliação diária dessa fila da triagem, e o paciente na suspeita ele é colocado numa fila que a gente chama triagem da oncologia. Essa avaliação diária é feita por equipe de enfermagem, que distribui a depender da suspeita clínica entre os especialistas médicos para que o quadro seja qualificado. Então, o nosso regulador médico, ele tem uma obrigação de tempo de resposta de até 72 horas. A gente consegue seguir mais rápido do que 72 horas, mas esse é o prazo máximo que a gente dá. Então, diariamente, a gente recebe uma fila com a quantidade de pacientes que a gente tem que identificar, e ele é qualificado se ele permanece nessa fila da oncologia, se a gente muda para uma outra fila, se aquela suspeita não se concretiza, se há necessidade de mais alguma coisa, a gente tira o paciente da fila da oncologia e prioriza, colocando o grau mesmo da urgência com que deve acontecer. A gente tem as prioridades de urgente, alta, prioridade média e baixa. Uma vez que passa pelo médico regulador, acontece o agendamento da consulta ou do exame, de acordo com o perfil que foi identificado pelo regulador. E uma vez agendado, a gente faz a comunicação de preferência ao usuário. Quando a gente não consegue entrar em contato com o usuário por algum motivo, a gente informa a Secretaria de Saúde do agendamento e qual usuário que vai para aquela vaga. Próximo. Todas as melhorias que a gente teve aqui no sistema de regulação, elas são criadas a partir de situações problema. Então, nosso plano piloto específico aconteceu com a mastologia e se deu início a esse modelo em 2019. A situação que se apresentou aqui para a Secretaria de Saúde foi que nós fomos procurados pelos hospitais e escolas de Fortaleza com a seguinte queixa: não temos mais paciente para fila de cirurgia oncológica. O que estaria, houve um escape de pacientes, eles começaram a se direcionar, como o professor tinha comentado, o paciente vai para aquilo que é mais fácil. Então, ele preferia ir para os serviços associados, que ele acreditava que teria uma resolução melhor do que os hospitais e escolas. E isso passou a prejudicar a formação do residente. O nosso diagnóstico: havia uma pouca oferta de primeira vaga nesses serviços, escola, havia muita regulação extracentral,
e os serviços escola estavam operando com capacidade ambulatorial excedida, o que impedia que chegassem novos casos. Próximo. Quais foram as ações que foram implementadas? Nesse momento, nós resolvemos introduzir um especialista na regulação, que passou a qualificar melhor a demanda, uma queixa das unidades para não, uma afirmativa que era dada para que não se fosse dado mais vagas para a central de regulação, era que o paciente não preenchia o perfil. Então, é aquela história do, não, ele não foi bem avaliado, então eu estou cedendo vaga oncológica e estou recebendo um paciente que não tem nenhuma suspeita oncológica. E aí, isso prejudicava a credibilidade da central. Em relação ao excesso de pacientes no ambulatório, a gente começou a orientar a alta, que foi identificado. O médico assistente, ele tinha uma dificuldade muito grande de dar aquela alta. No caso da Márcia, mesmo o paciente já em segmento, já há mais de 5, 10 anos seguidos, não recebia a alta, porque ficava aquela angústia para o médico assistente de quem vai seguir o paciente, para onde que ele vai ter uma avaliação qualificada. Então, a gente conseguiu proporcionar esse segmento qualificado nas policlínicas, e o que gerou de decisão de gestão um estímulo maior à criação de novos consórcios municipais para termos mais policlínicas. Atualmente, na Macro Fortaleza, a gente tem 9 policlínicas com atendimento em mastologia que fazem cerca de 1.400 a 1.500 consultas mês na especialidade. Na hora que a gente conseguiu liberar mais alta, a gente começou a ampliar o número de vagas de primeiro atendimento, com os próprios profissionais dos hospitais, das unidades como um todo, ofertando vaga para a central, porque eles começaram a identificar que aquele paciente estava bem qualificado, que ele estava dando uma vaga oncológica e ele ia realmente receber um paciente oncológico naquela vaga. E a ferramenta mais importante para fazer com que isso tudo rodasse bem é a navegação. Pode passar. Para quem não tem muita familiaridade com o termo da navegação, é uma ferramenta que a gente usa para navegar o paciente pelo sistema de saúde, garantindo que a gente consiga eliminar qualquer barreira para o sucesso da terapia. Passa. E essa ferramenta e o acompanhamento desses dados de navegação é o que permite ao Estado tentar se enquadrar na legislação atual de regulação. Que, relembrando para todo mundo, uma vez havendo a suspeita de câncer, nós temos 30 dias para providenciar os exames que confirmem o diagnóstico, que é a lei dos 30 dias. E a lei dos 60 dias, que uma vez dado o diagnóstico, nós temos 60 dias para iniciar o tratamento oncológico, qualquer que seja ele, cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico. Pode passar. Então, os nossos dados, isso aí é motivo de orgulho da gente. Na especialidade em mastologia, no ano de 2021, nós tivemos 1.120 pacientes agendados. Desses, a gente conseguiu navegar e seguir 600. O tempo médio de acesso da primeira consulta, uma vez identificada na estratégia de saúde, para chegar no especialista, a média de acesso de demora foi apenas 13 dias. E o tempo médio de início de tratamento foram 77 dias. A gente ainda tem a melhorar para se enquadrar nos 60 dias, mas a gente não está assim, com um número tão extrapolado. Então, que ações a navegação pode fazer para melhorar o serviço de regulação? Ela efetivamente informa o paciente. Isso dá um suporte à Secretaria de Saúde. É muito comum a gente receber informações da Secretaria de Saúde do tipo, a gente não tem perna para fazer tudo. Então, de qualquer forma, a gente dá esse suporte na medida que já avisa o paciente e já manda o agendamento da consulta para o próprio WhatsApp do paciente. Também a gente consegue facilitar o transporte regulando as ações com os municípios. De que maneira? Vamos implementar a mamografia, a gente estabelece um município próximo
e aí, vocês vão ter 10 mamografias nesse dia. Eles vão providenciar o transporte naquele dia para os 10 pacientes. No dia seguinte, a gente agenda outro município, e assim vai fazendo. Vai trazer paciente para a radioterapia, tenta unificar para cada município um dia para que venha em bloco, para poder facilitar o transporte, já que a gente tem que trazer realmente paciente do interior para a capital, o tratamento radioterápico, quimioterápico é aqui na capital. É importante também feito um contato pós-consulta, porque aí a gente tem um momento de confirmar que a consulta realmente aconteceu, que exames foram solicitados, o que foi proposto para aquele paciente e, à medida que foram solicitados mais exames, aqueles exames que nós temos a oferecer na Secretaria de Saúde, às vezes mais rápido que o próprio hospital que está em questão, a gente oferece e aí agiliza o diagnóstico. E, essencialmente, manter um canal aberto para o usuário para que ele possa, a qualquer momento do tratamento, expor a dificuldade, seja de transporte, seja de falta de medicação, relação médico-paciente, demora de execução de cirurgias. A Central de Regulação, a Secretaria de Saúde, a gente entra em contato com as unidades para tentar ver o que dá para ser feito para que não se adie o tratamento. Próximo. A regulação por especialista, o que foi que fez a diferença na hora que a gente colocou o especialista para regular cada fila específica. Então, com o especialista, a gente consegue definir especificamente qual o perfil de cada unidade. O fato da gente estar falando também de pessoas que têm a mesma especialidade facilita também o contato com a unidade. Às vezes é um colega, são pessoas que você tem um acesso mais fácil. Facilitou também a identificação da capacidade operacional de cada unidade. Quem trabalha com SUS sabe, em algum momento a gente está com dificuldade da medicação, a gente está com um centro cirúrgico com algumas salas interditadas, o que diminui a capacidade de cada unidade. Aqui, às vezes, está faltando agulha de core, e aí esse serviço não tem, aquele outro serviço tem, a gente consegue manipular para que a gente desvie o fluxo para aquele serviço que está conseguindo agir mais rápido, para que depois a gente tenha um resultado mais efetivo para o paciente. E o contato com o assistente em cada unidade de tratamento faz também com que a gente tenha uma noção da fila cirúrgica. Então, na hora que a gente identifica que assistente X, porque as vagas são dadas especificamente para os assistentes, assistente X está com uma fila de, por exemplo, 2 meses cirúrgica, a gente tenta não encaminhar para esse médico e aí a gente vai procurar um outro assistente que, não, eu estou com uma fila menor. Então, essa é uma coisa muito dinâmica que facilita o processo. Próximo. Outras coisas que facilitam também o fluxo de regulação é manter pelo menos um navegador em cada unidade, que é aquela pessoa que consegue passar para a agente central as dificuldades ou as facilidades que a unidade está enfrentando naquele momento. É garantir o fluxo de continuidade dos pacientes dos UNACOS para os CACOS, porque é aquele paciente que você já sabe que vai precisar trocar de instituição. E o critério para a mudança de unidade de assistência. Aqui a gente estabeleceu que o único critério de mudança de unidade de assistência é a falta de recurso daquela unidade para o tratamento daquele paciente específico. Porque quando você não faz isso, o que é que a gente identifica? É a peregrinação do paciente nos serviços, principalmente quando ele tem um diagnóstico, especialmente de paliação, ele vai procurando vários serviços no intuito de ouvir de alguém que ele não é paliativo, que ele tem alguma proposta a ser oferecida. E isso encharca o sistema. Então, o nosso único critério de mudança é esse: a unidade não consegue oferecer aquilo que o paciente precisa. Quando, com o canal aberto de regulação, e às vezes a gente tem queixas do tipo, problemas na relação médico-paciente, a gente age ativamente entrando em contato com o serviço social da unidade e pedindo uma segunda consulta. A gente muda o profissional na mesma unidade, mas a gente não muda a unidade para que o paciente consiga terminar o tratamento nela.
Então, os desafios, eu concordo com o professor, realmente a gente tem que ter uma educação continuada na origem, na atenção básica, para que o paciente seja identificado mais rápido e ele vá para a fila adequada, para que a gente consiga dar uma celeridade. A gente precisa garantir a credibilidade do funcionamento do sistema de regulação. Foi outra coisa que ele falou. A pessoa tem que se sentir segura que, se ela procurar o sistema de regulação, ela vai ter um atendimento sério e efetivo, em vez de ter que procurar juntar dinheiro da família para pagar uma consulta, para ter uma avaliação, ele saber que aquilo ali ele consegue ser inserido na fila certa e na velocidade correta, apenas procurando o SUS. É garantir a velocidade do processo de regulação, porque são pacientes que tudo é tempo, essa doença é tempo-resposta, várias outras são, mas essa é principalmente. É conseguir classificar a priorização dos casos de forma replicativa, daí a criação de protocolos para que sejam seguidos. A ampliação de vagas, não adianta a gente ter um processo sério de regulação se eu não tenho para onde destinar o paciente, não me adianta ter uma fila grande, eu preciso ter um destino adequado. Garantir o adequado segmento pós-alta para que a gente tenha um turnover bom, rápido dentro dos serviços e identificar a obstrução do fluxo de tratamento. Se a gente não seguir com a navegação, a gente não consegue ver exatamente onde é que está o problema. E aí a gente consegue trabalhar dependendo da obstrução do fluxo. Pode passar. E o que pode contribuir para termos êxitos, ao nosso ver, é a qualificação e priorização efetiva das demandas, uma garantia de fluxo de comunicação a todo minuto da central com as unidades, o acompanhamento dos números com auditoria e controle, principalmente os números na navegação, ampliar as ações de navegação. Por enquanto, a gente aqui no Ceará tem a mastologia definida, a gente tem só a oncologia como ação de navegação, mas já ampliamos para outras especialidades, e garantir sempre o canal aberto ao usuário, porque é ele quem diz para a gente se o sistema está funcionando, é ele que diz para a gente se está sendo adequado o tratamento e o tempo-resposta. Obrigada. Daniele, agora eu chamo a Lilian para fazer as considerações dela, por favor. Boa tarde a todos. Externo meu cordial obrigada a todos que estiveram na incumbência de montar esse espaço. E em nome da nossa Secretaria de Saúde de Canaã dos Carajás, de toda a equipe matricial, cumprimento a todos que estão participando deste evento. Sou Lilian, sou branca, 1,56 de estatura, 78 quilos, tenho cabelos castanhos claros, olhos castanhos escuros. Sou daqui de Irituia, bem pertinho da nossa maravilhosa Belém do Pará. Trabalhei por um bom tempo no Amapá e retornei ao Pará, morando hoje no Sudeste, em Canaã dos Carajás. Poderia externar aqui a importância da APS, mas já foi pontuado, nosso doutor Sena colocou de forma muito explícita que ela é a porta de entrada, né? E aí até pontuou que é a base, que é a ordenadora e que é a coordenadora do cuidado. E então vou passar falando um pouco da experiência que é vista como exitosa do nosso município na questão da captação, do rastreamento, em relação ao citopatológico e à mamografia. E aí, quero iniciar aqui dizendo que o que nós queremos, o que é que nós queremos aqui? Nós queremos que o paciente diagnosticado tenha atendimento assertivo, seja acolhido, tenha cura e a sua sobrevida. E o que é que nós não queremos? Nós não queremos ninguém doente. Nós não queremos que o nosso Estado tenha essa incidência e tenha essa triste história de que mulheres ainda morrem por um câncer totalmente tratável e curável, né? Então, vamos lá, vou falar um pouco sobre o município de Canaã dos Carajás. O nosso município está localizado no interior do Pará, com população estimada a nível de IBGE de 39.103 habitantes,
Porém, nos nossos cadastros vinculados às equipes de atenção primária à saúde, somos quase 80 mil. E aí vocês já vão montando na cabecinha de vocês as dificuldades que nós temos. Sim. A APS do município possui 100% de cobertura da estratégia saúde da família. Somos 13 equipes de saúde da família. E aqui eu quero pontuar sobre os meus colegas gerentes, sobre as equipes de estratégia saúde da família que abraçam as nossas conversas, os nossos diálogos e as estratégias que a gente monta, em especial aos nossos agentes comunitários de saúde. E o que motivou o município de Canaã dos Carajás parar, pensar, repensar a sua forma de fazer atenção básica, a APS, para que pudéssemos construir uma nova história? Primeiro, as barreiras de acesso na atenção primária. Nós tínhamos o dia do PCCU, o dia do atendimento ao pré-natal, o dia do hipertenso e diabético. E isso acaba dificultando o acesso, porque nem sempre a dona Joana pode ir naquela quinta-feira que se realiza o exame citopatológico. Nem sempre a dona Maria, né? Então, vamos repensar em como que nós vamos realizar o nosso acolhimento à nossa população. A necessidade de controle individualizado da população-alvo. De todas as experiências, eu coloquei aqui para vocês que eu trabalhei um bom tempo no Amapá, eu acredito que hoje eu vi alguém aqui se pontuando como amapaense. E eu não sei se temos mais enfermeiros aqui na plateia ou nos ouvindo, mas uma das coisas que mais me instiga e que eu gostaria muito que a minha fala fosse levada em consideração nesse momento é: nós que estamos nas unidades básicas de saúde não temos acesso aos instrumentos de dados do Ministério da Saúde. Por exemplo, o agente comunitário de saúde, ele sabe que o seu João, ele fez o cadastro, ele tem a ficha de cadastro individual do seu João. O seu João vem e realiza atendimento na unidade, mas ele não tem um instrumento, ele não tem dados de todas as pessoas que fazem parte daquela unidade. Eu passava por isso. Eu queria muito que as mulheres no Amapá, que as mulheres no Pará, fizessem o seu exame o quanto antes, pudessem fazer esse rastreamento das lesões precursoras. Mas quem são essas mulheres efetivamente? E nós temos esses dados. Todos os coordenadores de atenção básica têm acesso ao relatório do e-gestor, mas, incrivelmente, não é socializado com as equipes. Então, nós precisamos ter um olhar de descentralizar. Precisamos descentralizar para que todos tenham acesso e, assim, a Lília consiga saber que a dona Maria... Porque lá, quando vocês têm noção, vocês têm acesso a esse relatório, geralmente, quando a gente fala, quando o Canaã pontua as suas experiências que a gente coloca sobre esse relatório, as pessoas ficam meio que... O que ela está falando? Pois, então, volte lá para o seu município e diga assim para o seu coordenador que, a partir de agora, você quer saber, você quer que ele imprima os relatórios que são realizados e são liberados mediante e-gestor a cada 4 meses, porque as nossas ações, né, são quadrimestrais. Então, o doutor Sena pontuou para a gente sobre os indicadores de saúde. Nós temos lá o citopatológico. Então, a cada 4 meses vai sair para o município, por exemplo, de Ananindeua, quem são as mulheres que a unidade tal, lá do bairro da Guanabara, por exemplo, tem que fazer a captação precoce, porque elas estão há mais de 4 anos, 5 anos, sem realizar o PCCU. E provavelmente é essa mulher que vai chegar mais tarde, já com câncer, em estágio avançado. Então, nós precisamos, a primeira coisa é descentralizar. A gente precisa ter acesso aos instrumentos, mostrar para as nossas equipes que nós temos hoje muitas formas de trabalhar. Quando você monta, quando você traz isso, fica mais fácil de você, então, começar a criar estratégias. Baixa cobertura de exame citopatológico e mamografia, isso era uma realidade. Então, nós fizemos a implantação do atendimento à demanda espontânea, a ampliação do horário de atendimento nas unidades. Nós temos hoje em Canaã atendimento de 8 às 18, já estamos pensando de fazer 2 horários para que nós possamos prolongar até as 22 horas e também aos finais de semana, mais precisamente aos sábados, porque nós temos uma grande quantidade de mulheres e homens que trabalham e que só estão em casa aos finais de semana e nós precisamos cuidar das pessoas em todo o ciclo de vida.
A implantação do ESUS PEC integrado é uma realidade. Você chega hoje na unidade tal, e, por exemplo, a dona Joana ela veio lá da zona rural de Canaã, mas aqui eu já consigo ver todo o percurso dela dentro da atenção básica. E definição de metas. Sem isso é impossível. Nós precisamos ter metas. E essas metas elas são semanais, são mensais, são quadrimestrais, de coleta de exame citopatológico e solicitação de mamografia. Então, gente, liga, faz busca ativa presencial, faz por telefone. Nós trabalhamos com o e-gestor, trabalhamos também com o ESUS Help. Até o momento, a Secretaria de Saúde tem feito isso de forma privada, né? Ela comprou o programa. Mas, assim, por exemplo, se eu vejo lá, quando eu baixo no ESUS, no e-gestor, na lista do e-gestor, que é a dona Maria, ela está como faltosa. Aí eu realizo a busca ativa, tudo, agendo ela, faço. Quando eu vou lá no ESUS Help, no outro dia, ela já está verdinha para mim. Então, otimiza muito o nosso serviço. Monitoramento, e aí a gente tem a nossa definição de metas semanais, semanais é dentro das unidades, com as nossas equipes. Por exemplo, você está vendo aí, né, foi feito por indicador, e a gente coloca uma meta de tantos PCCUs que nós precisamos realizar naquele mês, e aí a gente vai discutir por que a gente não conseguiu, o que aconteceu. E aí, mensalmente, nós, gerentes das unidades de saúde, sentamos com a gestão, e a gestão também quer saber o que ocorreu, como nós estamos. Quadrimestralmente, que é quando sai o relatório do e-gestor, né, foi pontuado aqui, que hoje a captação de recurso para atenção básica é mediante meta alcançada, e meta alcançada significa dizer indivíduos que foram acolhidos e foram assistidos. E assim, nós traçamos as metas para a cobertura do citopatológico e solicitação de mamografia de acordo com o perfil populacional do território. O monitoramento é contínuo, é semanal, através do número de coletas, através dos relatórios. Nós trabalhamos muito com o e-gestor, trabalhamos muito com o SUS Help, levam essas ideias para os municípios, porque eu acho que vale muito a pena, porque exatamente ele te dá essa visão de onde está a dona Joana, onde está a dona Maria, onde está o seu João, pensando já nos outros indicadores, onde está a criança, como é que ela está, tá? E avaliação coletiva, reuniões com os gerentes e com as equipes para discussão dos resultados alcançados. Só mostrando para vocês sobre a questão da cobertura do citopatológico. Eu estou falando aqui de pessoas dentro da faixa etária, que são mulheres de 25 a 64 anos, no caso do citopatológico, e da mamografia de 50 a 69 anos. Então, no ano de 2009, nós tínhamos 17% das nossas mulheres, então era baixa. E lá nós temos um outro entrave. Analisem como que nós precisamos ser acolhedores, como que nós precisamos garantir um serviço de qualidade, de fato. A grande maioria da população em Canaã dos Carajás é vinculada a alguma empresa. Então, elas têm acesso ao serviço privado. Só que lá, no Previne Brasil, não conta o exame realizado pela iniciativa privada, tem que ser pelas equipes de APS. E aí eu estou falando do serviço do profissional enfermeiro, da enfermeira. Tá? Em 2000, fomos 26%, e aí chegamos aí no ano de 2002 com 40%, que é a meta que o Ministério da Saúde quer. Nós queremos melhorar, é claro, tá? E quando eu vou para o número de citopatológico, percebam a diferença de 2019, onde nós viemos de 2.145, já para o ano de 2022, e esse dado aí foi retirado de 3 dias atrás, com 5.552. E eu estou falando de mulheres que realizaram dentro da faixa etária, 25 a 64 anos. O número de mamografia de rastreamento, como é que nós conseguimos saber quem são essas mulheres? Vai lá no prontuário eletrônico, faz um filtro nas mulheres da faixa etária de 50 a 69 anos, e então fazemos a solicitação, o acesso, leva em casa, já vai reguladinho, tudo bonitinho, para que ela venha fazer o seu exame. E 2019 foi de 119 e agora, 2022, estamos com 673. Confesso para vocês que é algo que é desafiador para a gente. Enquanto equipe, a gente sabe que precisamos melhorar.
Lá tem a ver com o que foi também muitas vezes pontuado aqui, com as ações de promoção da saúde. Isso aqui é na zona rural, nós vamos com toda uma equipe, com toda uma estrutura, e tentamos sensibilizar o máximo possível as igrejas, os sindicatos, onde quer que estejam pessoas reunidas, nós vamos lá falar da importância da promoção da saúde e garantir o exame. E as lições que nós aprendemos é que o alcance dos resultados está diretamente ligado ao acompanhamento e planejamento constantes. É de fundamental importância a ampliação do acesso aos serviços, do fortalecimento da atenção primária à saúde como porta de entrada da rede e na garantia de um sistema universal que possa atender aos usuários de forma equinânime, integral e longitudinal. Os desafios, que são os aspectos que ainda nos levam para conversas e diálogos bem pertinentes, é que nós precisamos informar todo o nosso trabalho, porque nós ainda temos exames que são realizados pela terceirizada, às vezes pela terceirizada da terceirizada, e a gente não consegue informar via Siscam. E aí parece que nós não estamos fazendo, nós estamos sim, mas precisa de registro, né? E aqui um pouco do nosso trabalho, ainda fortalecendo a fala sobre a importância da promoção da saúde, dizer que todos os dias, nas nossas unidades, nós estamos de porta aberta. Vocês me desculpem, eu acho que eu não acompanhei olhando para cá, porque eu sou professora e geralmente eu acompanho os olhares dos meus alunos. E é isso. Muito obrigada, de todo o meu coração. Certamente, cada um de nós sai daqui diferente. E nós podemos fazer grandes coisas nos espaços onde nós estamos. Quando a gente consegue fazer com que uma mulher venha e realize o seu PCCU, a gente tem a certeza de que a gente está, sim, promovendo saúde. E isso é muito mais importante, é mais importante, né? Eu, como cidadã, tive o diagnóstico de câncer de pele há 6 anos e sofri muito para ter esse diagnóstico, porque passei por 8 especialistas que diziam, não, você é branquinha, é autoimune, eu hiperpigmentando, e ninguém tinha um olhar diferente. Então, a gente precisa realmente olhar para as pessoas de forma única, complexa e individualizada. Muito obrigada. Tenham todos uma boa tarde. Obrigado, Lília. Agora, para encerrar a última apresentação antes do nosso debate, eu convido a Patrícia para a apresentação dela. Alô? Boa tarde. Obrigada. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite, né, o privilégio da gente estar recebendo na nossa cidade esse congresso tão importante para estar discutindo a questão da oncologia. Agradecer a Brale, o movimento Todos Juntos contra o Câncer. Então, o nosso desafio é falar das experiências da oncologia no pós-pandemia no estado do Pará, né? É uma temática complexa, né? Quando a gente fala na pandemia do Covid, que foi uma experiência sem precedentes, né? Que realmente afetou... Opa, estou só voltando aqui. Então, a pandemia foi uma experiência sem precedentes, né? Que nos ajudou a... Está voltando, tudinho, peraí. Vamos voltar. E a questão das dimensões, né? Deixa ele voltar. Consegue colocar? Voltar lá na frente. Que afetou bastante a questão, foi uma crise, né, humanitária, uma crise epidemiológica, com um número grande de pessoas infectadas, um número grande de pessoas contaminadas, as mortes, o número grande de pessoas que tivemos, a questão mesmo do impacto social, do impacto emocional, psicossocial, né, da própria pandemia. Então, assim, a questão do isolamento, distanciamento social, a crise econômica que se deu, o sistema de saúde entrando em colapso, os profissionais extremamente... e a questão psicossocial. E isso somado à questão da oncologia, da vulnerabilidade do paciente oncológico, né, que teve um risco aumentado,
tanto da infecção, quanto do desfecho, quanto das sequelas da Covid. E devido à imunossupressão sistêmica, tanto do ponto de vista dos tratamentos oncológicos, quanto da própria patologia. A questão do impacto na saúde mental, né, que houve, a questão dos medos, da ansiedade, né, da vivência de estresse, das perdas, do estresse pós-traumático, das situações, das crises de depressão, das situações de pânico, né, e do enlutamento que as pessoas passaram. Aí, somado a tudo isso, a questão da oncologia, quando nós já vimos trabalhando a questão do estigma, né, negativo do câncer associado à dor, sofrimento e morte, e aí retomada dessas barreiras psicossociais à prevenção e ao diagnóstico, né, fortalecendo novamente a questão da cancerofobia, da dificuldade que o paciente tem de enfrentar e receber um diagnóstico de câncer, e a trajetória, o percurso, que tudo isso é muito significativo para o paciente. Então, somado a isso, com a pandemia, que toda a população estava vivenciando, e imagine o paciente oncológico muito mais vulnerável e suscetível a todo esse processo. Aqui, especificamente, na nossa região, né, houve realmente uma diminuição da oferta de exames preventivos e diagnóstico, a diminuição da procura espontânea por esses serviços. Aqui, especificamente na nossa região, a dificuldade de acesso, principalmente para a população tradicional, os ribeirinhos, rurais, quilombolas, indígenas. A questão porque os prestadores de serviço muitas vezes ficam longe, né? A dificuldade geográfica do nosso Pará continental aqui, de acesso só via fluvial, estradas difíceis, a extensão territorial do estado do Pará, o aumento de diagnósticos tardios e a morbimortalidade do paciente, dificuldades de acesso às medicações, aos leitos de UTI, a questão do aumento da fila de espera para o tratamento oncológico, principalmente as cirurgias que foram interrompidas, né? Então, qual foi a nossa estratégia? Foi a integração, trabalhar com a integração nessa melhora da comunicação entre os diferentes setores, com as diversas coordenações dentro da própria Secretaria de Saúde, com as secretarias municipais, né, com os gestores, com os profissionais de saúde, fazer esse intercâmbio através dos grupos de WhatsApp, através de outras estratégias, o trabalho da gestão participativa mesmo, né, da regionalização, da descentralização dessa gestão, né, de estar trabalhando com esses serviços descentralizados, não só na capital. A questão do sistema de informação, que nos fornecem dados importantíssimos para o planejamento na área da saúde, precisamos trabalhar com esse. A humanização e a qualidade da assistência, sem dúvida, com relação ao acolhimento desse paciente, a resolutividade dessa rede, a oncologia integrativa, né, trabalhando com essa visão biopsicossocial-espiritual do paciente, né, e suas necessidades. A outra estratégia importante que nós fizemos foi trabalhar a qualificação profissional, como já foi ressaltado aqui, educação permanente continuada, o nosso protocolo de acesso de média e alta complexidade de oncologia, porque a gente percebeu que a dificuldade era de acesso, então, elaboramos esse protocolo, divulgamos, estamos nesse trabalho de operacionalização, e fortalecer o diagnóstico precoce, principalmente pela implantação e implementação de serviços de média e alta complexidade. Então, trabalhamos com várias áreas, na área da prevenção, rastreamento e detecção precoce, trabalhamos em parcerias com as ações itinerantes do Ter Paz, né, fazendo a busca ativa dessas mulheres, fazendo a navegação um pouco de paciente, né, fazendo a oferta da vacinação, com as doenças crônicas não transmissíveis, o tabagismo, nutrição, alimentação. A parte da regulação foi super importante, foi um divisor de águas, passamos a ter uma regulação do Estado, né, que deixou de ser cotizada e passou a ser regulada, isso facilitou muito a questão do acesso, e aí nessa divulgação do próprio melhoria do acesso da consulta de primeira vez em oncologia, desde a atenção primária, tudo via regulação, sistema de regulação, CISREG, C, né, a linha de cuidado, o navegador de paciente. Aqui o nosso destaque para os nossos sistemas de informação do câncer, o CISCAN, que está implantado nos 144 municípios, que a gente começou a fazer os treinamentos e as
faz monitoramentos in loco, trabalhando com toda a equipe de regulação, né? Esse trabalho, o RCBP, que tem um trabalho importantíssimo, né, que tem 20 anos de série histórica, nós temos uma equipe maravilhosa que faz esse trabalho há 8 anos. A questão das informações no CIASUS, o GTPO, que nós criamos, que é o Grupo de Trabalho de Pesquisas Clínicas e Epidemiológicas em Oncologia, que tem várias parcerias com o Sanjude, com a Ambrale, com a Onquensino, com o EVAT, né, que foi o oncológico infantil, ficou entre as 53 instituições do mundo, ficou em terceiro lugar nesse projeto, enfim. E aqui nós tivemos uma parceria com a Escola Técnica do SUS, que a gente percebeu a importância dessa qualificação, com cursos do preventivo e da linha de cuidado de mama também, já foram 566 enfermeiros qualificados, cursos técnicos em oncologia, cursos em citopatologia, e nós, agora mais recente, nós implementamos o curso de atualização de média complexidade para o controle do câncer de colo de útero, formando tanto médicos como enfermeiros, atualizando, trabalhando para a questão da qualificação. Então, isso foi importante. Tivemos vários projetos da mamotomia, que é a biópsia de mama a vácuo, né, que foi oferecida também aqui no SUS, 265 pacientes já atendidas, o fortalecimento da biópsia de mama em termos de distribuição de agulhas e disparadores para fortalecer esses serviços em todo o Estado. Aqui, a nossa rede de referência, né, ampliar, para que essa mulher não tenha que se deslocar muito da sua cidade, para que ela tenha um diagnóstico mais preciso no mesmo local, ela tenha acesso à consulta especializada, aos exames especializados, e foi implantado, então, assim, fizemos uma expansão. Hoje nós contamos com 40 serviços aí, 37 de colo e 29 de mama, distribuídos em todo o Estado do Pará, em todas as regiões. Temos 71 mamógrafos SUS, né? A rede de referência do diagnóstico do homem, também muito importante, ainda está a nível da metropolitana, que é o Hospital Abelardo Santos, que é referência para o câncer de próstata e pênis, e a Policlínica Metropolitana, referência para o câncer gastrointestinal. Então, isso é muito importante. E aqui, só para dar um destaque, né, dos dados, eles brincam comigo que eu gosto muito de dados, mas assim a gente vê que houve realmente uma queda dos exames citopatológicos, mas a gente já começa uma retomada de um crescimento, e esses dados são até agosto, então a gente percebe que a gente atingiu até agora 0,20 da razão, nossa meta é 0,40, pretendemos chegar até lá. A colposcopia também houve uma melhora, a biópsia de colo de útero, a gente percebe uma melhora também nos dados, houve a queda na pandemia, no 2020, mas depois uma melhora. O anátomo patológico, que não aparecia esse dado aqui, então nós fomos em busca disso, de capacitação, de verificar os entraves, e houve também uma melhora muito grande, tanto da biópsia de colo uterino quanto da peça cirúrgica. A questão do tratamento, o EZT, né, do tipo 1 e do tipo 2, a questão da mamografia também, que nós temos uma meta da mamografia de rastreamento, tem aumentado. A punção por agulha grossa, né, a partir da distribuição dessas agulhas. A biópsia excerese houve uma queda, justamente porque ela precisa de hospital, apesar da gente fazer mutirões, um trabalho bem integrado, mas precisa também fortalecer mais. O anátomo patológico de mama também houve um crescimento, né, com relação tanto peça cirúrgica e biópsia. Então, esses são alguns dos resultados que a gente observa. E o anátomo de todas as outras biópsias, né, a gente percebe um crescimento significativo, e a gente pretende realmente ampliar, não só sobre a subnotificação dos dados, mas principalmente o acompanhamento dos pacientes, de terem facilitado esse acesso a essa biópsia, a esse diagnóstico precoce. Então, essa é o nosso grande desafio, né? Está acompanhando não só esses dados, mas principalmente o acolhimento para que esses pacientes realmente tenham. E aí a gente ainda tem essa realidade, infelizmente, que o paciente ainda chega com um estadio bastante avançado nas unidades de alta complexidade, né? A gente percebe aqui de mama, olha, prioritariamente eles chegam no estadio 3, colo de útero já estão chegando prioritariamente no estadio 2, próstata no estadio 2 também, estômago, infelizmente, olha, no estadio 3 e 4, porque o estômago é o câncer que mais mata no estado do Pará, né? Porque ele chega também no estadio muito avançado. E o câncer de cólon reto, que também é crescente, e também está o estadio 3, é o mais maior. Com relação à lei isso a gente está falando um pouquinho da lei dos 30 dias, né, do acesso a essa biópsia, de que forma a gente está fortalecendo essa rede para garantir essa biópsia e o diagnóstico precoce, e a questão da lei dos 60 dias do início do tratamento oncológico, né, o
tempo para esse tratamento. A gente percebe que, desde 2019, a gente já vem melhorando, né? Os pacientes, prioritariamente, conseguem chegar em 60 dias, e, em 2020, a gente está vendo uma realidade um pouco melhor, né, da maioria dos nossos pacientes estarem conseguindo ter o acesso em até 30 dias. Isso se dá muito pela questão da facilidade também da regulação, né, de conseguir essa marcação com uma maior rapidez, e também o trabalho que a gente faz na Câmara Técnica de Oncologia, com todas as instituições, trabalhando essa questão da resolutividade, da importância da redução das filas de cirurgias, fazendo mutirões, né, para trabalhar o início do tratamento oncológico o mais breve possível. E aqui a nossa rede de alta complexidade, como já foi colocado, nós temos o Alfiloiola, que é nosso CACOM, nós temos o Barros Barreto, né, que é uma unidade federal, que atende também os cânceres mais prevalentes. Temos o Otávio Lobo, que é o hospital que atende os cânceres infantis de 0 a 19 anos. Temos em Santarém aqui o Hospital Regional de Santarém, que atende Baixo Amazonas, Tapajós e Xingu, e a Unaconde Tucuruí, que atende Lago do Tucuruí, Carajás e Araguaia. Uma perspectiva bem próxima, a inauguração ainda este ano do Hospital Regional Público de Castanhal, que vai ser uma Unacom, e no Hospital Regional de Marabá também, para a região sul e sudeste, né? Então, esses são os nossos desafios. E quais são as nossas perspectivas, só para a gente concluir? Primeiro, o controle do câncer de colo de útero, como a gente já colocou, é um câncer 100% prevenível e curável se for diagnosticado precocemente. Então, a gente tem que trabalhar em parceria muito com a atenção primária para fortalecer a vacinação do HPV, que também é muito baixa, né, a nossa cobertura, a questão do preventivo, ampliar essa questão do preventivo, e o diagnóstico precoce, que é uma preconização da Organização Mundial de Saúde. Nós temos um projeto específico, piloto, vamos começar pela região do Marajó, para trabalhar a autocoleta do HPV, principalmente para a população indígena, ribeirinha, quilombola, zona rural, mamografia móvel com os navios, né, principalmente parceria com o navio da Marinha, curso de detecção precoce para câncer infanto-juvenil, né, para atenção primária, que é muito importante, construção e implantação do Hospital da Mulher, que vai ser a referência para o câncer de colo de útero e mama, implantação e implementação dos hospitais, nos hospitais regionais do serviço de cirurgia oncológica. Nós já temos lá o de Paragominas, que já faz cirurgia oncológica, tá? Ampliação da oferta de serviços de diagnóstico nas policlínicas, que hoje nós já temos Belém Metropolitana, Capanema e Tucuruí, e a perspectiva de criação de Santarém, Breves e Marabá. E a atualização do Parque Tecnológico do Serviço de Diagnóstico por Imagem das Unacons e CACONs. Tá? Então, aqui é só a meta também que nós temos das doenças crônicas transmissíveis, e falar também que a Covid, apesar de tudo, ela também não trouxe só consequências negativas, ela trouxe algumas consequências positivas. Por exemplo, os avanços na telemedicina, o acesso aos exames diagnósticos, que proporcionou um diagnóstico mais precoce, principalmente de câncer de pulmão e outros cânceres, né? Os avanços na pesquisa clínica com a própria vacinação, desenvolvimento de novas terapias, vacinas, enfim, e principalmente o acolhimento do paciente, esse olhar, essa importância da navegação do paciente, né? Acompanhar esse percurso para que ele realmente inicie logo esse tratamento e tenha toda a linha de cuidado da oncologia, um cuidado integral, desde a promoção até o tratamento, diagnóstico e cuidados paliativos. Obrigada. Pode ir. Obrigado, Patrícia. Antes de começar nosso debate, lembrar que vocês já sabem disso, todos podem participar. Se alguém presencialmente tiver alguma pergunta, pode procurar os organizadores com o microfone ou acessar o chat online. Isso vale o mesmo para quem está em casa vendo online. Para começar o debate, eu vou fazer uma pergunta para o Dr. Raimundo. A gente teve agora, recentemente, a apresentação do INCA sobre as novas projeções de câncer no Brasil. A gente tem uma estimativa de que mais de 700 mil novos casos de câncer, fora os que a gente já está tratando nesse próximo ano. Nossa rede já trata muitos pacientes, talvez ela já esteja até um pouco sobrecarregada, e como a gente previa, nosso trabalho vai aumentar, não vai diminuir nem ficar estável. A gente tem cada vez mais pacientes para atender. O quanto e o que os gestores, o Conselho de Secretários Municipais, as secretarias municipais estão se movimentando ou pensando ser necessário para conseguir atender essa demanda? É preciso uma maior integração com a União ou com o Estado? É preciso mais ações locais? Onde o senhor acha que está o caminho para a gente conseguir dar conta desses pacientes que vão chegar na nossa porta?
aquilo que a gente falou rapidamente, pela exiguidade de tempo, né, da apresentação, para fazer esse enfrentamento na PS, a gente precisa de infraestrutura e a gente precisa de pessoas qualificadas, né? Infraestrutura é investimento. Investimento, os municípios têm baixa capacidade. Precisa do apoio federal e estadual. A qualificação profissional, ela não é tão complicada, mas ela precisa que alguém esteja planejando essas ações de educação permanente e educação continuada para as equipes da atenção primária. O COSEMES e o CONASEMES têm, né, cursos de âmbito nacional, né, voltado para equipes, para agentes comunitários de saúde, para outros profissionais. Os COSEMES, dependendo do seu planejamento, também tem. O Estado do Pará, a gente está ofertando algumas capacitações, né, tanto para o pessoal de gestão, quanto para o pessoal da atenção. E não dá para a gente ficar investindo apenas nas equipes que fazem a atenção à saúde. Nós temos que investir naqueles que fazem a gestão, porque são eles que têm que planejar, são eles que têm que buscar recursos financeiros para financiar as ações. Então, eu acho que esse é o papel do COSEMES e CONASEMES, de apoio técnico, e isso a gente vem fazendo. Entretanto, a gente tem que observar que, no Brasil, 70% dos 5.570 municípios têm menos de 20 mil habitantes. São municípios de pequeno porte. São municípios com baixa capacidade administrativa, financeira e técnica. No estado do Pará, a gente tem uma população um pouco maior, temos em torno de 30% dos municípios com menos de 20 mil habitantes. Entretanto, nós temos as adversidades geográficas de acesso que são complicadores tremendos. E aí eu falei rapidamente, a questão do profissional médico é importante na equipe multiprofissional, né? E a gente ainda tem cultura de que, se não tiver médico, o pessoal não vai na unidade, não é? Então, a gente tem grande dificuldade, nós estamos aí com menos de 50% das vagas ofertadas pelos médicos pelo Brasil que não são preenchidas no estado do Pará. E na Amazônia como um todo, né? No Nordeste é um pouco melhor, mas na região amazônica é brabo. A Universidade do Estado do Pará, juntamente com o COSEMES, nós fizemos uma discussão para fazer revalidação de diplomas de médicos que se formaram em instituições formadoras estrangeiras, cursos de medicina. Fizemos um levantamento, nós temos mais de 600 médicos atuando no Pará sem validação de diploma, sem CRM. Isso coloca esse profissional em risco, coloca os gestores em risco, porque eles são solidários no processo, né? E coloca a população, o cidadão, o usuário, porque a gente não sabe qual é a formação desses profissionais, né? Então, a gente tem atuado em algumas frentes, mas a gente tem... O COSEMES Pará, por exemplo, nós temos o telemedicina, né? Que, basicamente, está muito mais forte no Marajó, porque é a região mais carente do nosso estado. E isso já ajudou bastante com exames, com consultas, com procedimentos especializados. E a gente espera, né, que a gente possa estar avançando nesse processo para chegar até os 144, porque não adianta dizer Belém, que é a capital, tem as suas carências, tem as suas necessidades, né, e que é a capital. Agora, acho que é importantíssimo a gente investir mais na atenção primária, porque senão nós não vamos reverter esses indicadores. Não adianta. Se eu não investir na promoção, no diagnóstico precoce, a Patrícia tocou de leve na questão da vacinação. Câncer de colo de útero, meu amigo Hélio Franco diz, é uma IST, pô. Nós temos vacina.
sabe? Então, agora vê qual é a nossa cobertura vacinal com relação à vacina contra o HPV. Não chega nem a 30%. É um absurdo. Então, isso aí é que tem que nos incomodar e nos indignar, enquanto profissionais da saúde de todos os níveis. Porque se a nossa atenção primária, que é uma responsabilidade municipal, como eu falei, mas que tem as suas carências financeiras, administrativas e técnicas, e de gestão, esse é um outro problema muito sério, que nós temos uma grande rotatividade de secretários municipais de saúde. E quando o secretário muda geralmente a equipe quase toda, né? E até você arrumar outro secretário, outra equipe para, sabe, quando está pegando o ritmo. Então, mas a gente tem investido um pouco nessa questão da gestão e na atenção. Agora, são grandes desafios no nosso estado do Pará, e a gente está com o projeto da UEPA, que eu estava falando, que fez o processo de revalidação de diploma. Os profissionais que não foram qualificados, não obtiveram nota para receber o seu CRM ou a certificação do seu diploma, vão entrar num processo de estudos complementares. Quais são os municípios que vão ser prioritariamente atendidos? Porque aí esses médicos vão fazer prática lá no município. De uma forma ou de outra, vai levar médico, mas ele vai com supervisor, com tutor e etc. São os 16, agora 17 municípios da região do Marajó. Falo 17 porque eram 16 com mais 17, que é o Eiras do Pará, né? Passou agora a integrar a macro-região do Marajó. Agradeço, doutor Raimundo. Agora a gente tem uma pergunta da plateia, uma paciente nossa quer participar. Boa tarde. Para quem não estava aqui, eu sou Vanessa Costa, paciente oncológica, voluntária oncoguia, movimentadora do TJCC, no Norte. E eu queria, o doutor tocou no assunto que eu ia perguntar sobre por que falar mais de prevenção e não falar tanto de diagnóstico precoce? Porque eu acho que, eu sei que tudo envolve recursos, né? Mas a questão do diagnóstico precoce, se você faz o diagnóstico precoce daquela paciente, você poupa lá na frente um recurso muito grande, né? O paciente, de repente, ele não chega a ser um paciente em tratamento paliativo, de repente, dependendo do tamanho do tumor, ele não precisa fazer quimioterapia, basta só a cirurgia, e isso tudo são recursos que a gente pode poupar. A gente fala a gente como população, né? E até poupar mesmo a questão de qualidade de vida do paciente. E sobre a vacina do HPV, que o senhor estava falando, eu estou fazendo a atualização da minha carteirinha de vacina no CRI, lá dentro do Filoiola, por orientação da minha oncologista, e eu fiz a vacina do HPV lá, né? Então, assim, para quem não sabe, mulheres com até 46 anos, se eu não me engano, podem fazer a vacina do HPV, e eu acho super importante a gente divulgar isso, mas é algo que não é divulgado. A campanha são para as crianças, para os adolescentes, mas não fala da população adulta até 46 anos, né? Então, acho que precisa mais da divulgação. E a questão do diagnóstico precoce, isso me incomoda muito, porque a gente sempre fala de prevenção. E quando a pessoa recebe o diagnóstico, fala assim, poxa, o que eu fiz de errado? Né? Um dia eu não me preveni direito, então a culpa é minha. E por que não falar de diagnóstico precoce? Né? Então, eu, como voluntária oncoguia, a gente trabalha muito esse mudar da palavra, tirar da prevenção e jogar para o diagnóstico precoce, que eu acho que a gente precisa trabalhar mais essa importância, a população entender. A gente não quer que ninguém seja diagnosticado, mas, se for, que seja diagnosticado precocemente. Obrigada. Eu acho que a palavra é muito importante nisso. Eu acho que muitas vezes há uma dificuldade em transpor os termos técnicos do nosso dia a dia para a população. No fundo, diagnóstico precoce é prevenção do ponto de vista médico, só que é prevenção secundária. Só que é muito difícil você explicar para o paciente o que é uma prevenção primária, o que é uma prevenção secundária. Você explicar que, por exemplo, a mamografia não previne o câncer de se instalar. Ela só diagnostica o câncer antes. Claro, ninguém diagnostica célula pré-maligna com mamografia.
Mas tudo isso entra no termo técnico como prevenção, só que muitas vezes o paciente não percebe como isso. Ele acha que prevenção é apenas evitar que aquilo se inicie, mas pelo contrário. Quando eu previno, quando eu diagnostico no início, eu estou prevenindo morbidades do tratamento, eu estou prevenindo complicações psicossociais que um tratamento mais difícil pode trazer, eu estou reduzindo o custo, claro, para o sistema, isso nem precisa falar, mas muitas vezes essa dificuldade, por isso fóruns como esse são tão importantes. Há um grande abismo entre a gestão e os sistemas do SUS. A gente vê como são grandes siglas para serem preenchidas e faladas no nosso dia a dia de gestão. E já há um abismo entre os profissionais de saúde que não estão diariamente relacionados com esse tema. Para a sociedade civil, eu acho que esse abismo ainda é maior. É preciso que haja uma integração, porque os grandes interessados são as pessoas, são os nossos pacientes que estão no ambiente e muitas vezes não têm noção do que está acontecendo. De toda forma, acho que daria para a gente fazer mais um dia só discutindo sobre isso. Então, vou ser obrigado a encerrar. Agradeço muito a presença de todos, tanto da plateia quanto os que estão assistindo, dos meus colegas que apresentaram muito bem. Até uma próxima vez. Muito obrigado.